Hoje exploraremos uma história emocionante e complexa, repleta de reviravoltas inesperadas. Já imaginou como a vida pode mudar drasticamente com uma única decisão? Acompanhe a jornada de Eliana, uma mulher que enfrenta desafios ao longo de várias fases de sua vida, desde o apoio ao filho problemático até o reencontro com figuras do passado. Quais surpresas o destino reserva para ela? Quais lições podemos aprender com suas experiências? Fique conosco para descobrir segredos escondidos em cada capítulo desta narrativa envolvente. Aperte o play e embarque nesta viagem emocional conosco. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Eliana caminhava pela rua, seus pés mal se movendo. Recentemente, a idosa havia recebido algum dinheiro, então foi ao supermercado mais próximo comprar batatas, massa, leite, farinha e açúcar. Embora a sacola não tivesse sido um fardo para Eliana antes, agora estava pesada. Em sua juventude, trabalhando no estábulo, ela costumava puxar feno com um forcado e carregar enormes caixas e baldes cheios de leite ou água. Mas agora ela tinha mais de 60 anos, a idade havia cobrado seu preço. Suas pernas frequentemente doíam e seus braços haviam enfraquecido. Então, ela lutava para arrastar as sacolas do supermercado, fazendo pausas lentas para recuperar o fôlego. Alguns transeuntes tentaram ajudá-la, incluindo 2 adolescentes com mochilas escolares, uma mulher de meia-idade e um jovem alto. Eliana recusou educadamente a ajuda deles com um sorriso. Ela não tinha pressa, e essas pessoas gentis pareciam ocupadas com seus próprios assuntos. Então, por que incomodá-los? Eliana caminhava lentamente, não apenas por causa da sacola pesada, mas também porque não queria ir para casa. O lugar para o qual ela estava retornando já não podia mais ser chamado de lar. Era apenas um refúgio. Ela costumava ter uma casa espaçosa, clara e aconchegante, com uma grande cozinha. Havia um jardim de vegetais e um gazebo esculpido, que seu pai havia construído. Seus amigos e vizinhos favoritos estavam por perto. Eliana vivia bem lá, apesar do trabalho árduo. A maior parte de sua vida foi gasta trabalhando no estábulo da fazenda, cuidando dos animais. Ela fazia o seu melhor para prover tudo que seu filho precisava. Saía antes do amanhecer e retornava após o pôr do sol. Suas costas, braços e pernas doíam naquela época, mas ela lembrava desses tempos com nostalgia. Ela se sentia muito mais feliz do que agora. De repente, a fria chuva de novembro começou a cair. Veio inesperadamente, pingando como se alguém tivesse aberto uma torneira de água gelada lá em cima. Eliana apressou-se. A chuva continuou a intensificar-se, acompanhada de ventos fortes, e era claro para Eliana que ela precisava encontrar abrigo e esperar. A idosa correu para o alpendre da loja mais próxima, buscando abrigo da chuva. Algumas pessoas já haviam se reunido lá, esperando a chuva parar. Crianças alegres viam a súbita chuva como outra aventura, enquanto adultos franziam a testa, frustrados com o atraso que isso causava. A atenção de Eliana foi subitamente atraída para um jovem encostado na parede. Ele tinha olhos azul turquesa brilhantes, maçãs do rosto bem definidas e franjas da cor do trigo que não caíam sobre a testa. Era um jovem bonito, provavelmente atraindo a atenção de muitas garotas. Ele lembrava muito Eliana de Michael, um rapaz que ela havia conhecido por apenas 2 dias em sua vida, quase 4 décadas atrás. No entanto, ela lembrava vividamente cada característica de seu rosto, seu cheiro e as palavras que ele costumava dizer a ela. Michael, se ainda estivesse vivo, teria esquecido há muito tempo o conhecimento casual deles. Ele tinha muitas outras admiradoras e não estava ciente do papel que desempenhava na vida de Eliana. Ela nasceu em uma família de um motorista de trator e uma ordenhadora. Com apenas 2 anos, ela se tornou a filha mais velha, seguida por outra filha chamada Amanda.
Apesar de seu estilo de vida modesto, a família vivia decentemente, sem fome ou roupas esfarrapadas. Os pais de Eliana trabalhavam duro, então ela e Amanda aprenderam desde cedo a cuidar da casa. Eliana refletia sobre as crianças modernas que, em sua opinião, eram superprotegidas pelos pais. Ela e a irmã já lavavam o chão e cozinhavam com 6 ou 7 anos. Cuidavam do quintal e do gado, completavam seus deveres de casa e lavavam roupas sem lembretes. Apesar de suas responsabilidades, as meninas ainda tinham bastante tempo livre. Depois de terminarem suas tarefas e deveres de casa, elas se juntavam alegremente aos amigos lá fora. Todos os seus colegas viviam de maneira semelhante, equilibrando seu tempo entre a casa, a escola e brincando com amigos. Eliana e Amanda sempre se apoiaram, mantendo um forte vínculo. Ao contrário de sua irmã mais nova, Amanda, Eliana não se destacava na escola. Amanda entendia tudo com facilidade, seja fórmulas complexas ou história. Parecia que tudo se encaixava naturalmente na mente de sua irmã mais nova. Para Eliana, estudar parecia um desafio intransponível durante seus estudos. Ela se esforçava ao máximo, sempre completando seu dever de casa e nunca se acomodando, mas não conseguia se igualar a Amanda. Seus pais se orgulhavam imensamente de sua filha mais nova. Talvez pelo menos alguém da nossa família busque ensino superior, sonhava a mãe. Você vai ter sucesso na vida, filha. Você tem uma mente aguçada, raciocinava o pai. Seria tolice perder tal oportunidade. Dê o seu melhor e nós apoiaremos, diziam. Eliana tinha orgulho de sua irmã também, mas as palavras de seus pais a machucavam um pouco. Isso significava que seus pais não contavam com ela? Eles não esperavam nada de bom dela? Toda a esperança estava apenas em Amanda? Amanda era uma boa menina e sempre ajudava Eliana com as lições sempre que ela enfrentava uma tarefa insolúvel. O tempo passou e as irmãs cresceram. Eliana foi estudar na cidade. Ela escolheu um campo prático, costura. Sempre fora habilidosa com as mãos e sabia que seria uma boa costureira. Ótima escolha, seus pais aprovaram sua decisão. É uma especialidade decente. Você não ficará sem meios de ganhar a vida. Desejamos-lhe sucesso. Após se formar, Eliana decidiu ficar na cidade. Ela encontrou um emprego em uma loja de alfaiataria, alugou um apartamento nas proximidades e começou a fazer trabalhos de costura freelance. Embora o salário na loja de alfaiataria não fosse substancial, o trabalho adicional em meio período era útil. Seja alterando um vestido, confeccionando um casaco ou costurando toalhas de mesa e cortinas, Eliana sempre tinha trabalho e dinheiro. Enquanto isso, Amanda cursava direito na universidade. Ah, como os olhos de seus pais brilhavam de orgulho quando falavam dela para conhecidos. Eles estavam felizes com a filha mais velha, Eliana, que era trabalhadora e habilidosa. Mas era a filha mais nova pela qual realmente exibiam orgulho. Quem poderia culpá-los? Amanda era inteligente, bonita e estudava na universidade. Eliana se sentia genuinamente feliz por sua irmã. Ela aceitou que não era seu destino se destacar na academia, mas sabia que suas mãos eram talentosas e todos reconheciam isso. O tempo voava. As amigas de Eliana se casavam e começavam famílias. Mas as coisas simplesmente não se encaixavam para ela. Os homens que gostavam dela não a atraíam. E os homens de quem ela gostava preferiam outras mulheres. Era um paradoxo quando ela ouvia que uma amiga ou ex-colega de classe ia se casar. Eliana se sentia preocupada e ansiosa. Seus pais jogavam lenha na fogueira toda vez que ela os visitava. Eles a bombardeavam com perguntas sobre casamento, ter filhos e se estabelecer. Eliana se sentia quase desesperada. Ela começou a ver cada homem ao seu redor como um potencial esposo, avaliando-os apenas sob essa perspectiva. Naturalmente,
essa obsessão não passou despercebida e afastou os homens. E então houve uma festa dançante no parque da cidade. Eliana foi com suas amigas. Ela não gostava particularmente de dançar, já que a música alta sempre lhe dava dor de cabeça. Mas ela esperava conhecer alguém na dança. Eliana queria o mesmo amor, um marido, um filho e simples felicidade humana. Ela vestiu seu melhor vestido, que destacava suas boas pernas, enrolou o cabelo, aplicou maquiagem nos cílios e lábios e, satisfeita com o resultado, saiu de casa. Eliana não tinha grandes expectativas, já que frequentava danças uma vez a cada 2 ou 3 meses sem sorte alguma. Mas aquela noite foi totalmente diferente. Incomum, mágica e incrível. Inicialmente, Michael notou uma das amigas de Eliana, a bela de olhos azuis Kate, e se aproximou para se apresentar. Embora parecesse dirigir-se a todos, seus olhos estavam fixos em Kate. Eliana percebeu que havia se apaixonado quando viu os olhos turquesa do estranho. Eles pareciam alegres e travessos, com um leve estrabismo malicioso e seu sorriso era o suficiente para deixá-la louca. Michael era um conversador espirituoso e engraçado, confiante e desinibido. Ao contrário de muitos outros rapazes, Eliana teria dado muito para que Michael demonstrasse o mesmo interesse nela como em sua amiga. Mas Michael convidou Kate para dançar, não ela. Eliana os observava com inveja de um canto. Ela viu como o rapaz tentava segurar Kate mais apertado do que o socialmente aceitável. Suas mãos continuavam deslizando abaixo da cintura dela, deixando Kate desconfortável. Depois de outra dança, ela saiu para tomar um ar fresco. E Eliana entendeu que sua amiga estava apenas assustada com as investidas de Michael, então ela encontrou uma desculpa para sair também. Michael correu atrás de Kate, mas Eliana o interceptou naquele momento. Uma música lenta começou a tocar. Vamos dançar? Eliana sorriu para ele, fazendo um movimento desesperado e ousado. Ela nunca havia se comportado assim antes, mas sentia como se estivesse sendo guiada. Ela se sentia relaxada e confiante, sem dúvida de que Michael aceitaria dançar com ela, e ele aceitou. Por um momento, o rapaz olhou para Eliana confuso, como se tentasse lembrar quem ela era. Claro, quando se conheceram, Michael só tinha olhos para Kate, mas na segunda vez ele sorriu radiante para Eliana. Seu coração acelerou e suas palmas imediatamente suaram quando ele estendeu a mão para ela. Durante a dança, Eliana derreteu em seu abraço caloroso. Quando a música parou, ele a beijou levemente. Não foi o primeiro beijo de Eliana, mas foi a primeira vez que ela teve uma reação assim. Ela se sentiu tonta e seus olhos escureceram. Ela queria que Michael a segurasse assim pelo resto de sua vida. Ela não se importava que ele a estivesse beijando e abraçando na frente de todos. Deixem eles olharem. Deixem eles terem inveja. Ela não se importava com o que eles pensavam. Vamos dar um passeio? Michael sugeriu em voz rouca. Eliana concordou ansiosamente. Ela também queria estar a sós com ele. Eles vagaram pela cidade à noite, de mãos dadas. Michael falava sobre si mesmo e fazia perguntas sobre a vida de Eliana. Quando ele soube que ela morava sozinha, sugeriu ir para o lugar dela. Eliana concordou sem hesitar durante a noite. Eliana havia imaginado a si mesma e a Michael como um casal casado, profundamente apaixonado e planejando passar suas vidas juntas. Ela gostava de estar perto dele e cuidar dele. Michael já estava dormindo, e Eliana deitada na cama olhava para o teto, saboreando a sensação da presença quente de seu amado. Sua respiração tranquila e o silêncio e a tranquilidade. Eliana estava completamente apaixonada. Ela nunca havia experimentado sentimentos tão fortes antes e não sabia que era capaz de se sentir assim. A jovem mulher não sabia muito sobre Michael. Ele mencionou que morava em outra cidade,
mas não especificou qual. Veio aqui para visitar um amigo, alguém com quem serviu no exército. Esse amigo havia se casado recentemente, e Michael era seu padrinho. Eliana acreditava que eles se encontraram por um motivo, e agora Michael não iria a lugar algum. E se ele partisse, provavelmente a levaria com ele de manhã. Eliana acordou com os sons na cozinha. O cheiro de ovos mexidos enchia o ar. Ela se espreguiçou na cama e sorriu, lembrando-se dos eventos da noite anterior. Era Michael preparando o café da manhã para ela. Que maravilhoso e romântico! Arrumando-se para encontrar seu amado, Eliana olhou no banheiro, lavou o rosto e alisou o cabelo. Ela aplicou um toque de batom e beliscou as bochechas, adicionando um leve rubor. Ela queria aparecer em toda a sua glória diante de Michael. De fato, ele havia preparado ovos mexidos. Bom dia, o homem sorriu quando Eliana entrou na cozinha. Estive agindo aqui como se estivesse na minha casa por um tempo. Tudo bem? Eu estava com fome. Isso é ainda melhor, disse Eliana radiante e sorrindo. Então, deixe-me conquistá-la com esses ovos mexidos. Michael pegou um prato, colocou habilmente um pedaço de ovo mexido nele e o polvilhou com verduras por cima. Eliana, hipnotizada, seguiu cada movimento dele. Seu coração batia alegremente no peito. Finalmente, ela havia encontrado seu homem. E que homem! Bonito, inteligente, atencioso, carinhoso. Os jovens tomaram o café da manhã em silêncio. Michael obviamente estava pensando em algo, e Eliana não queria distraí-lo. Obrigado pela noite, o homem finalmente quebrou o silêncio. Mas agora tenho que ir, preciso passar na casa do meu amigo, pegar minhas coisas e ir para a estação de trem. O trem chega em breve. Eliana sentiu como se tivesse sido atingida na cabeça com um saco de areia. Como assim? Ele já estava partindo? E ela? Eles estavam tão felizes juntos. Você realmente está deixando a cidade hoje? Sim, não te disse? Michael ficou surpreso. E então sorriu com seu sorriso encantador. Bem, não tivemos muito tempo para conversar ontem. Pensei que ficaria. Eu adoraria. Você é ótima. De verdade. Mas o trem é daqui a 3 horas e tenho muitas coisas para fazer. Nos encontraremos novamente? Eliana lutou contra as lágrimas que se formavam em seus olhos. Ela já havia percebido tudo. Adivinhou a partir do olhar e do tom de Michael. Tudo se revelou ser uma ilusão dela. Seus sentimentos, faíscas, não poderiam dar origem a algo sério desde o início. Eliana inventou um amor celestial e um encontro fatídico. E para ele, ela era apenas mais uma garota para um bom momento. Agradável e sem compromisso. Eliana não fez uma cena. Ela se controlou e adotou um olhar indiferente. Ela não queria que Michael pensasse que ela o considerava mais do que um conhecido casual da noite. Ela não queria parecer patética aos olhos dele. No entanto, Michael ainda parecia notar algo. Você está chateada? Ele perguntou. E algo como culpa pareceu brilhar em seus olhos. Não, Eliana não podia estar zangada com ele. Ele não havia prometido nada, nem havia mentido para ela. Só pensei que teríamos pelo menos mais uma noite juntos. Michael a abraçou e deu-lhe um beijo no topo da cabeça. Se eu tivesse mais um dia, passaria com você. Com certeza. Mas tenho que ir. Foi um prazer conhecê-la. Michael foi embora. O tempo passou. A vida voltou ao seu curso normal. Eliana trabalhava, encontrava-se com amigos, lia, assistia TV e ia ao cinema. Ela visitava seus pais. Em geral, ela levava uma vida familiar.
No entanto, ela frequentemente se lembrava de Micael. Ela imaginava como poderia ter sido o relacionamento deles. E ela também sonhava. Sonhava que um dia ele largaria tudo o que estava fazendo e correria até ela para confessar que sentia falta dela, a amava, não conseguia viver sem ela. Claro, Eliana sabia que isso nunca aconteceria, mas os doces sonhos a faziam se sentir agradável e leve. E ela não se negava a eles. 1 ano e meio depois daquela noite memorável, Eliana de repente percebeu que estava esperando um filho. Uma colega de trabalho estava comendo peixe no almoço, e o cheiro vindo do prato dela fez Eliana se sentir mal. Sim, tanto que sua visão escureceu. No início, Eliana tentou encontrar uma explicação para sua situação. O ciclo dela provavelmente foi desregulado por essa situação nervosa. Afinal, ela teve dificuldade em terminar com Micael. A náusea também era provavelmente de nervos ou era o resultado da dieta. Mas algumas semanas se passaram e tornou-se impossível ignorar os sintomas. Eliana foi ao médico, que confirmou seus medos. A gravidez estava no 3º mês. Eliana ficou em choque com a notícia. No entanto, após sofrer por vários dias seguidos, Eliana conseguiu aceitar a situação. Ela faria o seu melhor para dar ao bebê uma boa infância. Ela tinha uma boa profissão, e seus pais definitivamente ajudariam se algo acontecesse. Eles eram amorosos e confiáveis. Então, o bebê ficaria bem depois disso. Eliana finalmente se sentiu calma e começou a aproveitar a vida. Ao mesmo tempo, Amanda conseguiu um diploma. Não só isso, mas ela também foi convidada para trabalhar no exterior em uma grande empresa. Isso era incrível aos olhos de Eliana. Sua irmãzinha havia alcançado tais alturas, uma carreira vertiginosa. Trabalho interessante, reconhecimento aguardava, enquanto Eliana logo se tornaria mãe solteira. Seus pais só falavam sobre a partida iminente de sua filha mais nova. Eles estavam orgulhosos de Amanda novamente, e não faziam ideia de que em breve sua filha mais velha os faria felizes ao se tornar mãe solteira sem um parceiro, contrastando com o sucesso de sua irmã. A própria vida de Eliana parecia um fracasso completo. Logo Amanda se mudou. Ela ligava para seus pais e irmão ocasionalmente e enviava cartas com fotos anexadas. Eliana viu que sua irmã havia mudado. Havia uma dureza em seu rosto que a tornava ainda mais bonita e atraente. Uma beleza, uma garota inteligente, um sonho. E Eliana tinha sua própria vida. Alguns meses se passaram e agora era impossível esconder a gravidez. Todos no trabalho adivinharam, e seu chefe começou a criticar o trabalho de Eliana de todas as maneiras possíveis. E constantemente insinuava que não ficaria satisfeito com seu trabalho porque uma mãe solteira estaria constantemente de licença médica. Quem faria seu trabalho então? Tudo isso perturbava Eliana. Ela percebeu que seria demitida. Sim, funcionários grávidos são protegidos pelas leis, mas sempre há brechas a serem encontradas. E assim o chefe encontrou uma. Um dia, ele simplesmente fechou a alfaiataria, fazendo-a deixar de existir. Como resultado, todas as funcionárias perderam seus empregos. Mas foi apenas por um dia, pois a empresa estava falida apenas no papel. Na realidade, continuou a operar sem interrupção. No dia seguinte, o chefe recontratou as costureiras, exceto Eliana e algumas outras mulheres com filhos pequenos. Elas não eram úteis para o chefe. Eliana ficou sem emprego e meios de subsistência. Ela nem tinha dinheiro para pagar o aluguel. Ela não tinha para onde ir. Então Eliana teve que voltar para seus pais na aldeia e confessar tudo a eles. Mãe e pai, é claro, ficaram surpresos ao ouvir a história de sua filha, mas não ficaram particularmente chateados. Pelo contrário, pareciam aliviados.
Não se preocupe, vamos superar isso, o pai a tranquilizou, acariciando a cabeça de Eliana como se ela fosse uma menininha. Não vamos perder. Não desta vez. Tudo ficará bem, ecoou a mãe. Você dará à luz um bebê e nós ajudaremos a criá-lo. Crianças são felicidade. Os pais não pareciam incomodados pelas dificuldades iminentes ou pela fofoca inevitável dos vizinhos. E Eliana entendeu por quê. Eles tinham uma filha mais nova bem-sucedida. Mesmo os erros de vida de Eliana empalideciam em comparação com as conquistas de Amanda. Por um lado, isso facilitava a vida de Eliana. Por outro lado, fazia-a se sentir ainda mais insignificante e tola. Era frustrante, doloroso, mas muito familiar. Gerla, o filho de Eliana, nasceu na data prevista. Como nova mãe, Eliana passava horas olhando para seu rosto vermelho e enrugado, esperando ver um semblante de Micael, seu pai. Ela desejava que seu bebê herdasse os traços bonitos, charmosos e carismáticos de seu pai. No entanto, Gerla não tinha os mesmos olhos turquesa profundos ou um sorriso aberto que formava covinhas em suas bochechas. Era apenas um menino típico, baixo, magro, com cabelo preto, parecido com seu avô. No entanto, Eliana adorava Gerla. No momento em que viu seu bebê, ela percebeu que suas ações e sua vida seriam exclusivamente por causa dele. Durante a infância de Gerla, Eliana recebeu apoio de seus pais. Era necessário, pois os pagamentos do Estado eram mínimos, e ela não tinha marido ou economias. Mas assim que surgiu a oportunidade, ela conseguiu um emprego como trabalhadora auxiliar em um estábulo de vacas. Gerla ainda era muito jovem para o jardim de infância, então ficava com seus avós, que o adoravam. Eliana trabalhava duro porque queria que seu bebê tivesse os melhores brinquedos, roupas bonitas e a chance de viajar. O trabalho no estábulo era fisicamente exigente, requerendo que ela trabalhasse em 2 turnos para ganhar um salário decente. Com o dinheiro que ganhava, Eliana começou a levar Gerla à cidade todos os fins de semana. Eles visitavam cafés, iam a passeios, assistiam filmes e, claro, visitavam lojas de brinquedos. Eliana frequentemente permitia que seu filho escolhesse o que quisesse, mesmo que isso significasse sacrificar seu próprio conforto. Ela trabalhava incansavelmente para ver o brilho feliz nos olhos de seu filho. Às vezes, o pai de Eliana balançava a cabeça e dizia: "Você o mima. Você não deveria fazer isso. Você se esqueceu completamente de si mesma e tudo que você se importa é com o Gerla, mas você ainda é jovem." Eliana replicaria tristemente: "Eu não preciso de nada. O mais importante é que meu filho seja feliz. É hora de seu filho aprender a trabalhar. Ele nem lava o prato nem arruma o quarto. Você e sua avó fazem tudo por ele. Você está criando uma criança mimada. Isso não é bom para um homem." A mãe de Eliana rapidamente viria em defesa de Eliana, dizendo: "Ele terá tempo de sobra para trabalhar na hora certa. Deixe-o aproveitar a infância." O pai de Eliana não tinha escolha a não ser desistir. No entanto, décadas depois, Eliana perceberia o quão certo ele estava. Cega pelo amor pelo filho, ela falhou em notar muitas coisas, mas as consequências de suas ações estavam esperando por ela. Gerla, embora inteligente, era um menino preguiçoso. No início, ele captava tudo rapidamente na escola e se destacava sem muito esforço. Eliana esperava que ele seguisse o exemplo de Amanda, que ocupava uma posição proeminente e publicava em revistas profissionais. Contudo, ninguém pode depender apenas da inteligência e memória durante os anos escolares. Era hora de Gerlan trabalhar mais para aprender, entender fórmulas complexas e se esforçar. Mas Gerlan não tinha interesse em nada disso. Problemas começaram a surgir. Notas baixas, faltas frequentes e uma total falta de vontade de frequentar a escola. Gerlan argumentava que no mundo de hoje, uma pessoa poderia conseguir um bom emprego sem educação.
Partia o coração de Eliana ver seu filho desperdiçar suas habilidades e não usar seus talentos. O avô tentou disciplinar o neto. No entanto, já era tarde demais para Gerlan. Não havia mais autoridades. Ele se envolveu com uma má companhia, adolescentes de famílias menos prósperas. Eliana tentou conversar com o filho para trazê-lo de volta ao caminho certo, mas seus esforços foram em vão. Gerlan acreditava que sabia mais e frequentemente discutia com a mãe. O que você pode me ensinar? Você vive empobrecida, não tem uma educação adequada e passa seus dias removendo esterco na fazenda por trocados. Eu não quero viver como você. Então você não é um exemplo decente de vida. Eliana não tinha o que dizer ao filho. Ela só podia esperar que ele crescesse e amadurecesse. O ano em que Gerlan deveria terminar a escola trouxe muitas perdas para Eliana. Primeiro, logo após o ano novo, seu pai morreu. Ele havia tossido estranhamente por muito tempo e tinha dificuldade para respirar, mas atribuía isso a uma vida inteira de fumo. Acontece que era seu coração. Ele teve um ataque cardíaco pela manhã, e Eliana nem conseguiu levá-lo ao hospital a tempo. Após a morte do avô de Gerlan, ele perdeu completamente o controle. O homem mais velho mantinha um pouco na linha, mas agora o comportamento do menino se tornou selvagem. Ele desaparecia à noite com novos amigos, voltava para casa bêbado e exigia dinheiro para entretenimento de sua mãe e avó. Gerlan tornou-se rude, áspero e completamente distante. Nem persuasão nem ameaças tinham efeito sobre ele. Eliana, ainda de luto pelo pai, sentia que estava perdendo o filho também. Apenas sua mãe lhe dava esperança com suas palavras de que o menino passaria por essa fase. Ele está crescendo sem um pai, e é difícil para ele. Mas ele vai se acertar com o tempo. Ele definitivamente vai se acalmar. Eu já vi casos muito semelhantes na minha vida. E, de fato, até o meio do ano, Gerlan amadureceu de repente. Ele terminou a escola e suas notas foram muito boas graças aos esforços de sua mãe, que havia dado presentes aos professores e à administração da escola no final do ano. Gerlan pareceu de repente apreciar tudo que sua mãe e avó haviam feito por ele e até pediu perdão a elas. O coração de Eliana cantou. Sua mãe estava certa. Gerlan havia mudado conforme cresceu. Decidi ir para a cidade e estudar soldagem. Ah, é uma ótima profissão, coroaram sua mãe e avó. Elas ficariam felizes com qualquer escolha que Gerlan fizesse. O mais importante era que ele percebeu a importância da educação. Ele iria aprender, obter uma profissão e ter uma vida estável. Gerlan partiu facilmente, entrou na escola técnica e começou sua vida independente em um dormitório estudantil. Eliana suspirou aliviada. Tudo parecia ter voltado ao normal. E então veio outro golpe. Sua mãe idosa adoeceu e logo foi internada no hospital com pneumonia bilateral. Eliana se sentiu tensa, mas não excessivamente assustada. Pneumonia era séria, sem dúvida. Mas sua mãe estava sob os cuidados de médicos no hospital. A mulher não pensava no pior, mas uma manhã ela recebeu uma ligação do hospital com notícias terríveis. Sua mãe havia falecido. Aconteceu de repente, durante a noite. Parecia que o mundo de Eliana havia sido despedaçado. Ela ficou sozinha neste mundo cruel, com uma vida difícil e um adolescente difícil. Como ela desejava que Micael estivesse ao seu lado. Agora ela ainda se lembrava do pai de seu filho com ternura e amor. Eliana ansiava por um ombro confiável para se apoiar nesta situação difícil. Mas não havia tal pessoa. Amanda estava longe. E embora ela viesse se despedir de sua mãe, logo voltaria para sua própria vida cheia de eventos e excitações. E Micael, ele provavelmente nem se lembrava de Eliana. Ela se perguntava como tinha sido a vida dele.
Certamente ele estava felizmente casado e criando filhos. Nem mesmo suspeitando que tinha outro filho precisando de sua atenção e cuidado. O tempo passou e Eliana gradualmente se ajustou à sua nova vida. Seu filho foi estudar na cidade, e ela continuou trabalhando em 2 turnos para prover todas as necessidades de Gerla. O menino precisava de roupas, comida, livros didáticos e aulas extras. Ele também precisava de dinheiro para atividades de lazer. Afinal, era sua época de estudante e a vida na cidade era cara. Durante este período de sua vida, Paulo, um ex-colega de classe e agora viúvo, começou a cortejar Eliana. Ele trabalhava como motorista para a administração. Na escola, Paulo costumava correr atrás de Eliana com flores e elogios. Era engraçado como ela se lembrava dele. Autoconsciente, ridículo e um tanto ansioso, mas também tocante. Naquela época, a jovem Eliana sonhava com rapazes como Micael. Pesados, estilosos e inteligentes. Paulo, por outro lado, parecia muito simples. Ele era baixo, franzino e usava óculos. Claro, Eliana gostava da atenção do rapaz, impulsionando seu ego, mas nunca considerou nada sério com ele. O tempo passou, e Paulo se transformou de um adolescente comum em um bom homem. Ele se casou com Beth, uma garota 1 ano mais nova que Eliana. Eliana e Beth eram amigas de infância, não particularmente próximas, mas costumavam passear juntas, socializar e compartilhar segredos. A família de Paulo e Beth era exemplar. Ambos eram calmos, trabalhadores e educados. Era difícil imaginá-los elevando suas vozes um para o outro ou para seus filhos. Eles tinham um filho e uma filha, e sua casa era cheia de amor, prosperidade e abundância. Eliana estava feliz por seus amigos de infância. Infelizmente, a felicidade conjugal de Paulo e Beth foi de curta duração. Beth, jovem e aparentemente saudável, de repente adoeceu. Ela ficou pálida e fraca diante de seus olhos. Paulo a levou a hospitais tentando ajudar. Descobriram uma doença genética complexa, mas não havia cura. Os médicos só podiam oferecer um prognóstico decepcionante, variando por alguns meses. A morte não podia ser evitada. Como resultado, Paulo ficou sozinho com seus 2 filhos. Todo o vilarejo apoiou o viúvo inconsolável. A princípio, Eliana até cozinhava jantares para a família órfã. Mas então Paulo assumiu o comando da casa. Ele criou lentamente seu filho e filha, ajudou-os a se estabelecerem e proporcionou-lhes educação. Ambas as crianças agora trabalhavam e moravam na cidade, mas Paulo não tinha pressa de se mudar para perto delas. Ele ainda tinha pais idosos para cuidar na aldeia. Quando Gerlan foi estudar, Eliana percebeu que Paulo estava cada vez mais por perto. Ele oferecia carona para ela do trabalho, engajava em conversas sobre vários tópicos e ajudava a carregar suas sacolas da loja. Parecia que ele estava sempre coincidentemente cruzando seu caminho. Eliana gostava da companhia agradável dele. Eles discutiam as notícias, relembravam suas infâncias e riam juntos. Um dia, Paulo reuniu coragem para ter uma conversa séria. Era claro que esse passo não foi fácil para ele. Eliana, sabe, eu sempre gostei de você, ele confessou. Quando foi isso? Eliana sorriu, sem perceber a intenção de Paulo. Ela achou que estavam apenas relembrando a infância novamente. Foi há muito tempo, Paulo concordou. Então, ele a olhou seriamente e acrescentou, mas nada mudou desde então. Eliana o olhou questionadoramente, sem saber o que dizer. No entanto, a confissão inesperada a fez-se sentir bem. Arrepios percorreram suas costas, aquecendo seu coração. Sempre tive um carinho especial por você desde a infância, desde a 6ª série. Reuni coragem para confessar no ensino médio, mas você me rejeitou. Eu fingi que não me importava, mas realmente sofri. Admirava você secretamente,
Ficava com ciúmes quando outros rapazes estavam por perto e sonhava que, após terminar a escola, eu estudaria, me tornaria bem-sucedido e viria te buscar em um carro legal. Aí você não resistiria. Eliana sorriu. As confissões pareciam ingênuas e doces. Paulo também sorriu, relembrando seu jovem e ambicioso eu. Mas não deu certo, ele continuou. Não consegui entrar na universidade. Não era inteligente o suficiente. Acabei estudando para ser motorista e voltei para a aldeia. Claro, ouvi falar de você por conhecidos que disseram que você estava morando na cidade. Eles mencionaram que você tinha alguém, mas eu nunca duvidei disso. Você é uma garota tão bonita e ainda é. Eliana não conseguiu conter o riso. Paulo, vivendo na aldeia, acreditava erroneamente que ela tinha muitos pretendentes na cidade. Mal sabia ele. Eliana sofria de solidão e tinha inveja desesperada de suas amigas casadas. Você não faz ideia de como estava errado, ela exclamou. Sim, eu era um jovem tolo, Paulo sorriu. Pensei que tinha perdido minha chance. O que eu era? Apenas um motorista comum. E você? Você é uma princesa, uma rainha, um ideal inatingível. Não combinávamos. Mas então Paulo sentiu uma profunda dor emocional. A garota que ele amava desde a infância nunca seria sua. Parecia que não havia mais nada pelo que viver. Ele continuou com sua rotina diária, trabalhando, comendo e passando tempo com amigos. O mundo parecia sem brilho e sem sentido. Então, inesperadamente, Paulo descobriu que sua vizinha, Beth, tinha sentimentos por ele. A garota que havia se transformado de uma adolescente magricela em uma moça encantadora finalmente chamou a atenção de Paulo com seus olhos grandes e claros, cabelos longos e espessos e cintura fina. Ela tinha um certo charme. Beth havia completado seus estudos em um colégio pedagógico na cidade e voltou para sua pequena cidade natal. Agora ela era professora, trabalhando com alunos do primeiro ano. Certa noite, quando Paulo voltava do trabalho, Beth tomou uma atitude decisiva e se aproximou dele no portão. Ela desabafou seus sentimentos, deixando Paulo atônito. Fiquei surpreso, lembrou Paulo com um sorriso. Foi inesperado, mas também senti pena dela, pois eu havia estado na mesma posição. Percebi o quanto ela esperava minha atenção e o quanto isso era importante para ela. Sabia que minha indiferença a esmagaria. Como eu poderia fazer isso com a frágil e apaixonada Beth? Eles começaram a passar tempo juntos, conhecendo-se melhor a cada dia, e logo perceberam que eram um casal maravilhoso. Pensei que nada de bom aconteceria na minha vida, disse Paulo. E então ela me tirou da minha concha e me mostrou que a felicidade ainda era possível. Nos casamos e então você voltou para a aldeia, confusa e grávida. Como eu desejava poder apoiar e encorajar você, mas já era tarde. Beth e eu estávamos casados e tínhamos filhos. Você ainda me amava naquela época? Perguntou Eliana, surpresa. Claro. E até agora, eu te amo. Mas naquela época, eu não podia expressar meus sentimentos. Eu tinha obrigações com Beth e nossos filhos. Eu os amava. Não podia trair minha família, mesmo pela minha própria felicidade. Você era infeliz? Perguntou Eliana, profundamente comovida com a revelação de Paulo. Não posso dizer, respondeu Paulo. Beth era maravilhosa. Eu a amava à minha maneira e cuidava dela. Eu estava contente com ela. Mas em relação a você, eu não consigo nem descrever o que senti e ainda sinto. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Paulo olhou para Eliana, esperando qualquer sinal dela. Mas a mulher lutava para entender seus próprios sentimentos. Ela estava satisfeita por ter alguém que amava tão profundamente. Isso aquecia sua alma.
Paulo era um homem amoroso, dedicado, bom e confiável. No entanto, algo impedia Eliana. E quanto a Gerla? Ela ponderou. Como ele se sentiria sobre essa situação? Provavelmente não aprovaria. E pensaria que sua mãe havia perdido a cabeça na velhice. No entanto, o desejo de estar com alguém que se importava gradualmente a dominava. Eliana pensou em como seria maravilhoso se eles pudessem viver juntos. Paulo, sem dúvida, ficaria feliz. E a realização de que ela poderia trazer tanta alegria para outra pessoa era satisfatória. No geral, naquela mesma noite, os ex-colegas de classe decidiram tentar ser um casal. Bem, então eu te levo para sair amanhã, concluiu Paulo com um sorriso. Meu sonho de juventude finalmente se tornará realidade. Será? Eliana sentiu com uma ponta de hesitação. No dia seguinte, eles foram para a cidade. Passearam pelo parque, conversaram em cafés e até foram ao cinema. Durante o filme, Paulo pegou a mão de Eliana e a segurou por um tempo até o fim do filme. Ela não se opôs. Gostava da sensação de não estar mais sozinha. Uma semana depois, Paulo mudou-se para a casa de Eliana. Ele imediatamente consertou a torneira que vazava e apertou as dobradiças de todas as portas internas. Finalmente, elas não rangiam mais. Eliana voltou a cozinhar. Quando estava sozinha, raramente se preocupava com isso. Mas agora que Paulo estava com ela, ela se deliciava em preparar refeições deliciosas para ele. Eliana tinha uma pergunta queimando em sua mente. Como Gerlan reagiria a todas as mudanças em sua vida? Ela ainda não sabia. Seu filho raramente a visitava, e a comunicação deles era principalmente limitada a chamadas telefônicas. Então Eliana manteve as recentes mudanças em sua vida em segredo de Gerlan. Quanto a Paulo, ele já havia contado a seu filho e filha sobre Eliana, e a mulher notou que eles estavam felizes por seu pai. Os anos se passaram, e Eliana nunca encontrou coragem para ter uma conversa séria com Gerlan. Era fácil para ela esconder os detalhes de sua vida pessoal, já que seu filho mostrava pouco interesse em seus assuntos. Ele geralmente ligava apenas para pedir dinheiro. Mas um dia, Gerlan a surpreendeu aparecendo em sua porta. Eliana o recebeu com uma mistura de alegria e confusão. Olá, ela disse, satisfeita e um pouco surpresa. Paulo ainda estava no trabalho, mas seus pertences estavam espalhados pela casa, deixando claro que outra pessoa agora morava ali. Olá, respondeu Gerlan, sombrio. Ele não parecia bem. Curvado, pálido e ansioso. Preciso de dinheiro. Eliana imediatamente sentiu que algo sério havia acontecido. O que está acontecendo? Ela perguntou, com o coração acelerado. Tem a ver com seus estudos? Não estou estudando há um tempo. Gerlan murmurou baixinho. Por quê? Só porque, respondeu o filho grosseiramente. Fui expulso por faltar às aulas. Eu tenho trabalhado duro para sobreviver. Mas tenho te enviado a maior parte do meu salário todo mês. Eliana lembrou a ele. Isso não é nada na cidade, suspirou Gerlan. Não conseguia me manter. Então fiz o que tinha que fazer. Os pais dos meus amigos são ricos. Eles têm carros e apartamentos, e dão dinheiro aos filhos para se divertirem. Mas e eu? Me sinto um mendigo o tempo todo. Você acha que isso é agradável? Eliana ficou profundamente magoada com as palavras do filho. Ela havia dedicado toda a sua vida a proporcionar o melhor para ele, querendo que ele tivesse todas as vantagens. E agora ele achava que era infeliz. Parecia que ela havia falhado em seu dever como mãe. Então qual é o problema? Eliana perguntou. Estou endividado, Gerlan começou a explicar.
Queria começar um negócio para ganhar dinheiro, mas deu errado. E agora estou devendo muito. Estão me ameaçando. Não sei como sair dessa situação. É por isso que vim pedir sua ajuda. Filho, você sabe, eu não tenho nada, disse Eliana. Como assim você não tem nada? Gerlan ficou surpreso. E esta casa? Você realmente quer que vendamos a casa? Bem, qual é a alternativa, mãe? Usarei o dinheiro para pagar minhas dívidas, alugarei um apartamento e podemos morar juntos na cidade. Por que não? Além disso, você pode conseguir um emprego na fábrica de costura na cidade. A vovó me disse que você costumava ser costureira. Poderíamos morar juntos na cidade. Seria ótimo, não seria? Eliana não podia concordar com a proposta do filho. Alguns anos atrás, ela teria apoiado a ideia de Gerlan de viver sozinha em uma casa vazia, que se tornará insuportável. Mas agora ela tinha Paulo. Eles estavam bem juntos, e era reconfortante ter uma pessoa amorosa e compreensiva ao seu lado. Então, o que ela deveria fazer? Gerlan finalmente notou os pertences do homem na casa. O casaco de Paulo pendurado na parede. Seus tênis perto da porta da frente. Quem é esse? Gerlan perguntou, olhando para a mãe com espanto. Você tem alguém aqui? Eu pretendia te contar há algum tempo, mas sim, eu não estou mais sozinha, disse Eliana. Entendi, o filho balançou a cabeça e suspirou tristemente. Bem, claro. Você não tem mais um filho para se preocupar, certo? Você sabe que isso não é verdade, objetou Eliana suavemente. Ela via que Gerlan estava em depressão, enfrentando problemas e precisando de ajuda. E como mãe, ela iria ajudá-lo neste momento difícil. Filho, farei o que você disser. E Eliana fez exatamente isso. Ela vendeu a casa e deu a maior parte do dinheiro ao filho, com o dinheiro restante comprou um pequeno apartamento na periferia da cidade. Paulo ofereceu várias opções e até quis dar a Gerlan suas economias. Embora fosse bem menos do que Gerlan precisava, ainda era uma quantia considerável. Mas Eliana recusou. Ela não queria que Paulo resolvesse seus problemas. Além disso, ele tinha seus próprios filhos para cuidar. Seria desprezível tirar vantagem dele nessa situação. Então fique comigo, sugeriu Paulo. Eliana já havia arrumado suas coisas naquela época, e as malas estavam no corredor esperando pela manhã seguinte. Gerlan havia chamado um táxi para a mãe às 10 horas. Você sabe que eu não posso, Eliana sussurrou. Eu sei, mas não entendo. Você deu a ele dinheiro e comprou um lugar para morar. Mas por que você quer estar lá? Fique comigo. Tenho uma casa grande com bastante espaço. Sabe, nós nos divertimos juntos, não é? Sim, eu fui feliz com você, concordou Eliana. Nos poucos anos que morou com Paulo, a mulher se acostumou com o calor, o cuidado e a aceitação. Eles frequentemente caminhavam juntos à noite e discutiam algo. Paulo olhava para Eliana com olhos amorosos, e ela se sentia feliz. Mas agora tudo era diferente. Eliana via que seu filho não estava bem. Muito ansioso, muito inquieto. Algo ruim estava claramente acontecendo em sua vida. Sim, Gerlan era adulto, e Paulo estava parcialmente certo quando disse que ele deveria lidar com seus próprios problemas. Mas quando Eliana estava em uma situação difícil, ela não lidou com seus problemas sozinha. Seus pais a ajudaram muito. Paulo tentou convencer Eliana de que havia uma grande diferença entre uma jovem solteira com um filho nos braços e um homem adulto, ao qual sua mãe deu dinheiro da venda da casa. Mas Eliana não podia concordar com ele. Era fácil para ele falar tão calmo, porque seu filho e filha estavam trabalhando em bons empregos e tinham famílias.
Não se sabia como Paulo teria agido se um de seus filhos tivesse entrado em uma situação como a de Gerla. E também Eliana temia perder seu último lar. Agora que não tinha casa onde passou a infância, a mulher começou a se preocupar com a velhice. Não demoraria muito para que ela fosse idosa e talvez impotente. Como ela viveria sem seu próprio canto? De qualquer forma, ela tinha que descobrir o que estava acontecendo na vida dele. Talvez seja a hora de salvar seu filho. Ele não admitiria, mas quando começarem a morar juntos, Eliana entenderá tudo. Ela verá por si mesma. Ela não pode deixar seu único filho sozinho com seus problemas e dificuldades. Por que você está tão preocupado? Eliana sorriu para Paulo, mas o sorriso saiu triste. A mulher entendeu isso mesmo sem um espelho. Não estou me mudando para a Lua ou mesmo para outro continente. A cidade é perto. A distância não é um impedimento para sentimentos verdadeiros. Vamos nos encontrar. Vamos nos comunicar. Sim, claro. Paulo suspirou. Mas você percebe que não é a mesma coisa. O que se pode fazer? A vida é assim. Eliana mudou-se para a cidade e entusiasmou-se com a organização da nova moradia. Havia apenas um quarto no apartamento. Ele ficou, claro, com Gerla. Eliana acomodou-se na sala de estar. Paulo costumava visitá-la no início. Eles caminhavam pelo cais como antes e sentavam-se em cafés com ele. Eliana sentia-se inestimável, importante e amada. Paulo sempre pedia para ela morar com ele. Mas Eliana não podia deixar o filho agora. Depois de viver com ele por um tempo, a mulher percebeu que Gerlan tinha um sério problema com bebida. Ele bebia muito, voltando para casa apenas pela manhã. Sua mãe ficava acordada, preocupada. E se alguém o agredisse ou se ele fosse atropelado por um carro ou até mesmo preso pela polícia? Enquanto isso, Gerlan bebia cada vez mais e se degradava literalmente diante dos olhos dela. Tornou-se estúpido, agressivo e indefeso. Eliana culpava-se. E a quem mais poderia culpar? Era culpa dela que a infância de Gerlan tivesse passado sem um pai. E além disso, talvez Michael, o pai de Gerlan, fosse um bêbado, e Eliana ouviu dizer que o vício em bebidas fortes era frequentemente transmitido pelos genes. E agora Gerlan sofria por causa da mãe descuidada. Eliana tentava tornar a existência de seu filho o mais fácil possível, alimentando-o com seu próprio dinheiro e, em geral, tornando-se uma serva para Gerlan. Ele não fazia nada em casa. Apenas exigia coisas antes de o homem começar a viver com a mãe. Ele ainda tentava trabalhar, mas agora estava completamente relaxado. De fato, para que se esforçar, se de qualquer forma ele não ficaria com fome? A mãe comprava mantimentos e cozinhava almoços e jantares para vários pratos. Então, Gerlan não se preocupava com o trabalho constante. E depois de algum tempo, ele começou a exigir dinheiro da mãe sempre que não tinha o suficiente para beber. Sentindo pena do filho, Eliana inicialmente deu-lhe dinheiro, mas percebeu em que ele o gastava e parou. No entanto, às vezes Gerlan ainda conseguia tirar dinheiro da bolsa dela e em outras vezes recorria a ameaças e grosserias. Eliana sentia-se infeliz e confusa. A vida com o próprio filho tinha se tornado um pesadelo. Gerlan gritava com ela, falava mal dela e pegava seu dinheiro. O único consolo de Eliana eram os passeios com Paulo. Ele a visitava na cidade sempre que possível. Ela não compartilhava os detalhes de sua vida com ele, pois era embaraçoso e difícil. Ela não podia confidenciar a ninguém sobre sua desgraça na frente dos outros. Eliana colocou uma máscara de serenidade um dia. Um dia, Paulo compartilhou algumas notícias com Eliana que a deixaram profundamente magoada. Estou me mudando. Vou me mudar em breve, disse ele, olhando para o horizonte com um grande pesar.
Não poderemos nos ver com frequência. Eliana gritou. Para onde? Paulo era a única pessoa que a fazia se sentir melhor. E agora parecia que seus encontros estavam chegando ao fim. Para o mar, ele respondeu. Tenho problemas pulmonares, e o médico aconselhou-me a mudar de clima. Meu filho e sua família estão se mudando comigo. Minha filha ainda está considerando. Vou sentir muito sua falta, disse Eliana tristemente, tentando conter as lágrimas. Eliana, eu imploro. Venha comigo. Você ajudou seu filho quando ele estava numa situação difícil. Agora, ele encontrará seu próprio caminho e já não é mais um menininho. E você? Você merece alguma felicidade. Viveremos à beira-mar. Pense nisso, Eliana. Mas Eliana sabia que não podia deixar e abandonar o filho. Paulo não sabia nada sobre o vício de Gerla. Como ela poderia desfrutar do mar, do sol e da companhia de Paulo, sabendo que seu filho estava sofrendo sozinho numa cidade distante? Paulo partiu e Eliana lutou com sua ausência. Eles ligavam e trocavam mensagens, mas não era a mesma coisa. Paulo enviava fotos de belas paisagens e continuava a convidar Eliana para se juntar a ele. Mas ela sentia que tinha que estar lá para o filho. Vários anos se passaram. Gerlan continuou a beber e recusou tratamento. Ele começou a trazer seus amigos bêbados para casa, o que era ainda mais difícil para Eliana do que ficar acordada à noite esperando por ele. Essas pessoas, mulheres de aparência rude e homens degradados, iam alto no quarto de Gerlan. Bebiam, xingavam e às vezes até brigavam. Quando Eliana tentava dialogar com o filho, ele retrucava. Então, Darlene, a namorada de Gerlan, entrou em suas vidas e, infelizmente, não havia esperança de que ela tivesse uma influência positiva sobre Gerlan. Darlene, ela mesma, tinha uma inclinação para problemas. E se Gerlan normalmente não incomodava a mãe, exceto quando precisava de dinheiro, Darlene frequentemente confrontava e discutia com ela. No final, Darlene fez Gerlan voltar-se contra sua mãe. Ele agora acreditava que ela queria causar problemas entre ele e Darlene, e que geralmente odiava sua namorada. Discussões, brigas e escândalos tornaram-se uma ocorrência diária para Eliana. Pensamentos sobre sua triste vida giravam em sua cabeça. Enquanto isso, a chuva tinha diminuído. Eliana aproveitou a pausa para se dirigir para casa. Desta vez, ela se apressou caso voltasse a chover. Quando chegou ao seu andar a pé, já que nunca houve elevador naquele antigo prédio de apartamentos, a idosa parou diante da porta como um obstáculo. Suas malas, as mesmas com as quais havia se mudado da vila, estavam no patamar. Eliana abriu uma delas. Lá estavam suas coisas. Era estranho. A idosa tentou abrir a porta com sua chave, mas não funcionou. Eliana bateu alto, já que a campainha não funcionava há muito tempo. A porta se abriu, revelando Darlene parada no limiar. Ela parecia feliz, com um sorriso no rosto. O que significa tudo isso? Perguntou Eliana. Você está de saída, sua velha bisbilhoteira, anunciou Darlene em voz baixa. Este é o meu apartamento. Por que eu sairia? Não é seu. É do Gerlan. Está registrado no nome dele. Eu vi os papéis outro dia. Você não é ninguém aqui. Então, saia fora. Após essas palavras, a cabeça de Gerlan apareceu por trás de Darlene. Sim, senhora. Foi o que decidimos. Você precisa sair. Você não nos deu uma vida normal. Está sempre interferindo, se metendo com seus conselhos. Você até quer causar uma ruptura entre Darlene e eu. Portanto, é melhor vivermos separados. Do que você vai viver? Perguntou Eliana calmamente. Ela muito percebera que seu filho não tinha sentimentos calorosos por ela,
mas precisava dela, pelo menos como fonte de financiamento. Você não sabe de nada, esbravejou Darlene. Estou grávida. Vou ter um bebê daqui a alguns meses. Vou receber meu salário maternidade e depois pagamentos mensais para o bebê. Então, vamos ficar bem. Eliana olhou para a figura dela. Sim, sua barriga era visível sob o suéter sujo. Mas Darlene nunca fora particularmente esbelta. Então, Eliana não notara nada antes. Pobre bebê. Como Darlene e Gerlan vão criá-lo? E o bebê vai sobreviver? A notícia sobre a criança ofuscou o fato de que estava sendo expulsa de sua própria casa. Ela sentia uma pena insuportável por esse bebê ainda não nascido. Seu neto ou neta. Ao mesmo tempo, Eliana percebeu que não podia salvar o bebê ou facilitar minimamente sua vida. Nem mesmo conseguia resolver seu próprio destino. Então saia daqui. Eles procederam arrogantemente e sorriram triunfantemente novamente. Mas filho, para onde devo ir? Virou-se Eliana para Gerlan. Você quer que eu viva na rua? Você tem um pretendente na vila. Vá para ele, acenou Gerlan descuidadamente. Você tem para onde ir. Não finja ser pobre ou indefesa. Claro, Gerlan não sabia que Paulo havia se mudado a 1000 milhas dali. E você também tem uma irmã rica. Ela não vai deixar você na mão, acrescentou Darlene e bateu a porta. Eliana pegou suas malas e saiu. O que deveria fazer? Não tinha um único pensamento na cabeça sobre para onde ir. Paulo estava longe e sua irmã Amanda estava ainda mais distante. Ninguém precisava dela. Ela estava sozinha, abandonada e agora sem teto. E sentia vergonha de contar às pessoas que seu próprio filho, por quem havia vivido, a expulsara de casa. Eliana caminhou por muito tempo. A chuva havia parado, mas o vento gelado continuava a soprar, queimando suas bochechas e fazendo seus olhos lacrimejarem. Estava rapidamente escurecendo, e quase não havia pessoas nas ruas. Finalmente, Eliana não pôde mais caminhar. Ela colocou suas malas perto de um ponto de ônibus vazio, sentou-se nelas e deixou as lágrimas fluírem. Elas escorriam por suas bochechas, e ela nem mesmo se incomodou em limpar o rosto. Ela chorou por suas esperanças não realizadas por seu filho. Ela chorou pelo vício de Gerlan e pelo triste destino de seu neto ainda não nascido. E claro, ela chorou por seu futuro incerto. Oi? Tem algo errado? A voz agradável de uma jovem veio de algum lugar atrás dela. Eliana virou-se bruscamente. Uma jovem magra e alta a observava. Ela usava jeans justos, tênis e um moletom com capuz profundo. Seus olhos eram atentos e simpáticos. Ao lado da estranha, um pequeno pug engraçado estava visivelmente preocupado. Ele gemia de maneira divertida e parecia olhar de forma patética para Eliana. Seu rosto feliz parecia tão cômico que a idosa não pôde deixar de sorrir através de suas lágrimas. Vitória nasceu numa família de estudantes. Ela não tinha lembranças de seus pais. Ela via suas fotos e ouvia histórias de parentes e amigos deles. Foi assim que a imagem de sua mãe e pai foi tecida em sua mente. Eles eram alegres, enérgicos, trabalhadores e um pouco ingênuos, e profundamente apaixonados um pelo outro e por sua filha. A tragédia ocorreu num canteiro de obras. Os pais de Fowler, tentando ganhar algum dinheiro extra depois dos estudos, procuravam trabalhos extras. Naquela época, conseguiram trabalho numa empresa privada que estava construindo um complexo esportivo no centro da cidade. O jovem casal, junto com alguns outros estudantes, estava pintando as paredes quando algo deu errado. Ou o cabo quebrou ou a plataforma falhou. De qualquer forma, todos eles caíram de uma altura diretamente no chão de concreto. O dono da construção conseguiu escapar das consequências.
Os estudantes estavam trabalhando para ele sem registro oficial. Ele fez parecer que os jovens haviam entrado clandestinamente em sua obra para tirar fotos extremas ou algo do tipo, depois do funeral. A tia Laura apareceu. A mulher vivia na vila, criando sozinha seus 3 filhos. Eles não eram pobres, mas também não se podia dizer que eram ricos. Acolher uma sobrinha órfã era um fardo para a tia Laura, mas ela não podia abandonar a filha de seu irmão e mandá-la para um orfanato. Os vizinhos a criticariam e lembrariam disso pelo resto de suas vidas. E claro, sua consciência também a atormentaria. Foi assim que Vitória acabou na família da tia Laura. À primeira vista, a infância da menina parecia comum. Vitória ajudava a tia nos afazeres domésticos, brincava fora de casa com amigos, ia à escola, mas não havia festas de aniversário com muitos amigos e um bolo com velas. Nem vestidos bonitos ou viagens a parques de diversões. Mas não era só isso. Vitória sentia falta do calor humano, palavras afetuosas e apoio. A tia Laura não era rigorosa ou irritada, mas não estava com pressa de envolver a sobrinha com amor e cuidado. Seus próprios filhos eram outra questão. A tia Laura os tratava de maneira bem diferente, acariciando suas cabeças, abraçando-os e encontrando palavras ternas para eles. Mas Vitória, ela sempre se sentiu como uma estranha para a tia. E à medida que crescia, percebeu que era um fardo para a tia Laura. Crescer com a percepção da própria insignificância foi difícil. A menina sonhava em crescer e ter sua própria família, onde seria verdadeiramente amada e valorizada. Vitória sempre dedicava muito tempo aos estudos. Primeiro, ela gostava de aprender coisas novas, e se mostrou excelente nisso. Foi uma aluna exemplar durante todos os anos. Em segundo lugar, Vitória entendia perfeitamente que a educação era sua única chance de uma vida melhor. A menina queria deixar a vila, estabelecer-se na cidade e viajar pelo mundo. Para tudo isso, precisava de dinheiro. Então, ela se esforçava. Após terminar a escola, Vitória foi para a universidade para se tornar intérprete. Ela recebeu um dormitório, e sua vida independente começou. Finalmente, ela não era um fardo para ninguém. Vitória não prestava muita atenção aos rapazes em sua juventude. Ela havia decidido firmemente para si mesma, primeiro a carreira, depois tudo mais. Mas no último ano de estudo, a garota conheceu acidentalmente Aron. Ele era 8 anos mais velho do que ela, estabelecido, autoconfiante, bonito e inteligente. O homem tinha vindo à universidade para encontrar intérpretes inteligentes para sua própria agência de viagens. Aron abriu a porta, deu um passo no corredor e esbarrou em Vitória, que passava pelo homem, impedindo-a de cair e começou a se desculpar. Vitória o tranquilizou com um sorriso, dizendo que estava bem. Ela achou engraçada a atitude do homem. Ele agiu como se não tivesse esbarrado acidentalmente em seu ombro, mas quase atropelado com um carro. E então, como uma cena de novela, seus olhos se encontraram e Vitória prendeu a respiração. Aron obviamente sentiu algo também. Uma faísca passou entre o jovem casal. Eles conversaram um pouco e trocaram números de telefone, claro. À noite, Aron buscou Vitória e eles foram passear pela cidade. A garota escolheu este formato para o primeiro encontro. Logo, o relacionamento entre eles se tornou íntimo e muito sério. A garota mudou-se para o espaçoso apartamento dele no centro da cidade. No início, a garota ficou assustada e confusa com o fato de seu parceiro ser tão rico. Ele tinha sua própria agência de viagens, um carro de luxo e um apartamento caro. E quem era ela, uma órfã da vila? Mas Aron não se incomodava com nada disso. Ele olhava para Vitória com admiração em seus olhos e a cobria de presentes e elogios. A garota viu que sua mera presença o fazia feliz, e ela se permitiu ser feliz sem preocupações.
Depois de um tempo, Vitória percebeu que estava esperando um filho. Foi inesperado e aconteceu muito rápido. Aron estava genuinamente feliz. Seu negócio estava indo bem. Sua riqueza estava crescendo e seu negócio estava se expandindo. Crianças são felicidade, sorriu o homem, acariciando gentilmente a barriga ainda plana de Vitória. Vitória pensou que, após compartilhar a notícia de sua gravidez, Aron finalmente a pediria em casamento. Mas ele não se apressou em levá-la ao cartório. Quando ela perguntou diretamente sobre legalizar o relacionamento, Aron expressou surpresa sincera. E por que toda essa confusão? Bem, uma criança deve ter uma família completa, uma mãe e um pai. Ah, isso eu vou reconhecer legalmente a criança. Não duvide disso. Considero o casamento apenas uma formalidade. Você sabe, já fui casado antes, e o relacionamento azedou logo após nos casarmos. Houve tantos problemas com a reemissão de documentos e assim por diante. Então, sou contra tais formalidades. A declaração favorita de Aron magoou Vitória, mas ela conseguiu aceitar o ponto de vista dele. Afinal, o que realmente importava era um carimbo no passaporte. O mais importante era que eles se amavam. Eva nasceu no tempo certo, o que fez de Vitória a pessoa mais feliz da Terra. A jovem mãe não conseguia tirar os olhos da filha e não entendia como haviam sido abençoadas com tal milagre. Aron não era um pai muito atencioso. Desde que o bebê nasceu, ele de alguma forma se tornou distante. Mas Vitória, cegada pela nova felicidade da maternidade, não percebeu até o dia em que Eva completou 2 anos. Aron anunciou que estava partindo. Estou deixando o apartamento para minha filha. Vou sustentá-la por toda a vida e manter um relacionamento com a criança também. Mas não posso mais viver com você. Sinto muito. Eu desapaixonei. Conheci outra pessoa. Isso acontece. Aron partiu, deixando Vitória em desordem. Ela sentiu como se metade do coração tivesse sido arrancada do peito. Ela amava tanto Aron e tinha esperança de que tudo ficaria bem. Mas agora ela tinha que se adaptar a uma nova realidade. Primeiro, ela precisava encontrar um emprego. Vitória havia dado à luz sua filha logo após terminar a universidade e não teve a oportunidade de encontrar trabalho. Agora, com uma criança pequena nos braços e sem experiência de trabalho, quem a contrataria, especialmente porque ela não tinha ninguém para cuidar de Eva enquanto estava no trabalho? Claro, ela poderia enviar a filha para a creche. Mas Eva frequentemente ficava doente lá. E os empregadores dificilmente apreciariam uma funcionária que frequentemente tira licença médica. A situação parecia desesperadora naquela noite de novembro. Vitória ponderava seu futuro, tentando descobrir como poderia encontrar trabalho. Eles não tinham dinheiro suficiente para viver e ela não queria pedir mais a Aron. Ele já havia deixado um apartamento inteiro e providenciado dinheiro para o sustento da filha. Naquele momento, o pug que Aron havia dado à Vitória antes do nascimento da filha choramingou. O cachorro pediu para sair. Que momento ruim! Está escuro e frio, e há poças por toda parte, pois acabou de chover. Mas o que fazer? O cachorro não pode esperar. Eva já estava dormindo em seu quarto. Ela acordaria apenas pela manhã. Então Vitória podia levar o cachorro para passear. A jovem rapidamente se vestiu, prendeu a coleira no colar do pug e saiu na úmida noite de novembro. De longe, Vitória notou uma mulher idosa sentada em suas malas perto do ponto de ônibus, e não podia acreditar em seus olhos. Era uma visão estranha. Ela se aproximou, olhou de perto e percebeu que a mulher idosa estava chorando silenciosamente, sem nem perceber que seu rosto já estava molhado de lágrimas. O coração de Vitória apertou de pena pela estranha. Era óbvio que ela estava em grandes apuros. O que há de errado com você?
Precisa de ajuda? Após ouvir a história de Eliana, Vitória ficou horrorizada. Ela sonhava tanto em ter seus pais por perto. Portanto, ela não conseguia entender como Gerlan poderia fazer isso com sua mãe. Sua própria mãe. Sem hesitar, Vitória ofereceu uma sugestão que saiu de sua boca antes que ela tivesse tempo de pensar. Venha comigo agora. Caso contrário, você vai pegar um resfriado. Você não pode ficar do lado de fora. 1 ano havia se passado desde aquele encontro. Eliana ficou com Vitória naquela noite fria e escura, tomando uma xícara de chá quente. Uma decisão foi tomada que agradou ambas as participantes da história em comum. Eliana agora cuidava da casa e ficava feliz em cuidar de Eva, que considerava a mulher idosa sua nova avó. Vitória ia tranquilamente para o trabalho, sabendo que sua pequena estava em mãos seguras e amorosas. Finalmente Vitória tinha alguém que verdadeiramente amava e cuidava dela, e de Eliana, ela recebia o calor materno que havia faltado toda a sua vida. Um dia, Gerlan apareceu. De alguma forma, ele descobriu onde sua mãe morava. Ele exigiu que Eliana voltasse para casa, apelando para o seu senso de família. Um estranho é mais importante para você do que seu próprio filho? Acontece, disse Eliana, balançando a cabeça. Agora eu sei com certeza. Às vezes, estranhos são mais próximos do que parentes, e Vitória e eu não somos estranhas agora. Gerlan expulsou Darlene. O filho deles nunca nasceu. Darlene, estando grávida, não quis abrir mão de seus maus hábitos. E, naturalmente, seu corpo não aguentou. Então, Gerlan voltou para a mãe. Ele precisava do dinheiro dela novamente. O homem ainda não queria trabalhar. Mas desta vez, Eliana foi firme. Não, Peter estava certo. Meu filho é um homem adulto. Eu fiz mais por ele do que deveria. Deixe-o lidar com a vida dele a partir de agora. Depois disso, superando-se, Eliana finalmente pôde contar a verdade sobre seu filho para Peter. Ela se sentiu imediatamente melhor. E Peter finalmente a entendeu. Ele veio até Eliana, conheceu Vitória e Eva. Os 4 rapidamente encontraram um terreno comum. Eva começou a chamar Peter de avô. Ele não se opôs. Ao contrário, era óbvio que ele gostava. Eu convido todos os 3 para me visitarem neste verão, disse Peter antes de partir. Nenhuma recusa será aceita. Nenhuma recusa estava planejada. Eliana sorriu. Peter partiu. Vitória e Eliana estavam fazendo planos para umas férias maravilhosas à beira-mar. Peter e toda a sua família estavam esperando por elas. Seriam férias maravilhosas. E quem sabe, talvez elas se mudassem para o litoral durante as férias. Elas veriam como as coisas iriam. Vitória tentaria encontrar um emprego, e elas tirariam férias e se conheceriam melhor. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.